minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém, irmãos e irmãs, graça e paz, tudo bem com vocês? Deus te abençoe neste dia. Nós nessa devocional de hoje, sábado, dia 18 de abril, estamos aqui para trazer uma palavra de conforto, de fortalecimento da sua fé. Quero partilhar com você nesse momento o livro de Josué, capítulo 24, verso 14. Vou ler até o verso 25, ok? Livro de Josué, capítulo 24, verso 14 a 25, que diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, na casa da servidão. Quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andávamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos? O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: Nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. Disse o povo a Josué: Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Aleluia! Glória a Deus. Amados irmãos e irmãs, nesta mensagem desta manhã, nessa devocional,
Eu queria então, usando essa palavra, ministrar o teu coração. Nós estamos certamente passando momentos difíceis, de crise, de incertezas no mundo, no país. Tudo sabemos que por permissão do Senhor, Deus está provando, está julgando, começando o julgamento à humanidade infiel, e Deus está provando o seu povo, eu e você, povo de Deus, nos purificando para sermos a noiva do Cordeiro, verdadeiramente morarmos no céu. Certamente não subiremos de qualquer maneira. Deus está purificando a sua noiva, assim como a prata, se acrisola a prata no fogo para purificá-la, a igreja certamente, por algum período, algum momento que a gente não sabe quanto tempo, que a Bíblia diz que ninguém sabe o dia que Jesus voltará, o dia que será o arrebatamento, mas a igreja também vai ser provada, né, para ser aprovada. Então, amados, certamente vemos um tempo ímpar, um tempo que nós precisamos estar atentos. E essa palavra dessa manhã, amados, diante de tudo que isso está acontecendo, volta e meia a gente recebe algumas notícias no WhatsApp, na internet, na televisão, é um pronunciamento do presidente, é um pronunciamento de um ministro, é um pronunciamento de um prefeito, de um governador, e a gente entende que na crise, certamente na crise, as máscaras vão cair. A gente está falando muito de máscara, né, de proteção para não pegar o coronavírus, para não se contaminar, mas certamente máscaras cairão. No tempo da crise a gente vai saber quem é quem está servindo a Deus, quem não está servindo a Deus, quem são os governantes que amam o país e quem não ama o país, quem são os aproveitadores e quem são as pessoas que estão aí para servir o seu país e o próximo. E certamente na igreja, no povo de Deus, vamos saber quem realmente serve e quem não serve. Toda crise vai trazer ou coisas negativas, o melhor do ser humano, ou também o pior do ser humano. Tem gente que na hora da crise se aproveita até para ganhar dinheiro, para se dar bem, para desbancar alguém de uma posição, enfim. A gente que nesse momento de crise possamos extrair de nós o melhor para a glória de Deus. E, amados, por que eu escolhi esse texto? Josué, você sabe que ele é o sucessor de Moisés, e lá no capítulo 1, Deus fala que Moisés, né, meu servo é morto, e eu escolhi a você, Josué, que era o sucessor de Moisés, estava sempre ao lado de Moisés, era o discípulo de Moisés, era um dos espias que foi fiel, quando aqueles 12 espias foram espiar a terra, e ele foi com Caleb, os dois que falaram bem da terra, dizendo, não é de Deus, Deus vai nos dar. E ele é escolhido agora para ser o sucessor de Moisés, para tomar posse da terra prometida. Então, Moisés saiu do deserto, saiu do Egito com o povo, passou 40 anos no deserto, não pôde entrar na terra prometida por causa da desobediência do povo, ele retorna, fica 40 anos no deserto, e agora Josué é incumbido de então levar o povo até a terra prometida. Josué entra na terra, a primeira cidade a ser desbancada, as muralhas caíram de Jericó, e ele entra na terra e ele começa a conquistar. Deus falou, ser forte e corajoso, que eu serei contigo, por onde quer que andares, guarda atentamente a palavra do Senhor, né, as palavras que ouvires, e Deus fala que ia ser com ele, só pede para que ele seja forte e corajoso, amém? E, amados, Josué começa a desbancar, Deus é com ele, ele vai dando orientação, instruções, e Deus vai desbancando os inimigos para conquistar a terra. Mas no meio do povo de Deus, no meio dessa luta, começou a haver levantes, né? Começou a haver desafios, dificuldades no meio do próprio povo de Israel. É gente em pecado, é gente com ídolo. Você lembra lá depois de Jericó, a próxima cidade, lá no capítulo 7, 8, a próxima cidade era Ai. E era uma cidade pequena. Josué falou, olha, Jericó era uma cidade fortificada, Deus deu vitória, não vamos gastar muita gente, vamos levar só um pouco de soldados, vamos tomar posse da cidade de Ai. Só que eles são derrotados. E quando ele volta, ele vai orar ao Senhor, ele chora, Deus diz, tem pecado no meio do povo, tem desobediência. E eles descobrem então, né, que havia um israelita ali, que ele acabou resguardando coisas pecaminosas na sua tenda, enfim, e aí ele teve que ser eliminado no meio do povo para que Josué continuasse seguindo
a sua conquista da terra. E então, no meio do povo de Deus havia dificuldades, havia pessoas sem fé, pessoas murmurando, gente guardando ídolo, imagem, gente se casando com pessoas impuras, gente, de vez de influenciar aquela terra, estava assumindo costumes da terra dos cananitas, enfim, havia de tudo, muitos desafios. E aqui Josué chama todo o povo, todos os príncipes, no capítulo 29, e começa a dizer para eles: olha, nosso Deus, ele nos tirou da terra do Egito, ele nos sustentou no deserto, ele prometeu que ia nos dar uma terra, ele deu, ele prometeu que ia nos dar, fazer um grande povo, ele fez. Então Josué começa a mostrar para os líderes que tudo que Deus falou, ele cumpriu. E agora ele chama eles para um concerto, para uma aliança, né? Para uma renovação de aliança, que é onde eu li aqui com vocês a partir do verso 14, né? Então Josué chama o povo para renovar o seu compromisso, a sua aliança com Deus. Nosso bispo Paulo Rangel, nesse ano de 2020, nos chamou, os pastores, né, para ministros de uma nova aliança. Ele chama, então, está nos chamando para uma nova aliança, para uma renovação de aliança, né? E então, amados, esse ano a gente está trabalhando esse tema, né? Ministro de uma nova aliança, né? E ele está chamando o ano do pacto, que significa o quê? Nós temos um pacto, uma aliança firmada com o Senhor, nós atentarmos, não quebrarmos a aliança com Deus. É um tempo ímpar, onde a igreja está sendo provada na sua fidelidade ao Senhor. E o Josué, então, aqui, ele começa a dizer para o povo: olha, vocês precisam, olha o verso primeiro que ele diz: agora, pois, temei ao Senhor, serviu com integridade, com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da linha do Eufrates no Egito, e serviu ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais, se aos deuses a quem se vai servir vossos pais que estavam da linha do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Então eu queria intitular essa mensagem, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você? Você e sua casa? Realmente você vai continuar servindo ao Senhor? Você vai, aqui Josué pede ao povo integridade e fidelidade. Então Josué orienta o povo. Por quê? Porque ele percebeu que mesmo Deus fazendo deles um grande povo, como ele prometeu lá em Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2, quando ele prometeu para Abraão: de ti farei uma grande nação, né? Te abençoarei e através de você abençoarei toda a terra. E Deus disse que daria faria de Abraão um grande povo, uma grande nação, e daria uma terra que mana leite e mel. Josué agora está lembrando o povo, está dizendo: ó, Deus nos fez um grande povo, Deus nos deu a terra. Deus está desbancou. Se você ver o capítulo 24, a partir do verso 1, Josué está dizendo: ó, Deus desbancou os amorreus, os moabitas, Deus nos deu vitória contra os egípcios. Ele vai lembrando das vitórias. E agora ele diz: nós estamos na terra, estamos conquistando a terra, e vocês estão com idolatria, com desobediência, com murmuração, estão com costumes cananitas. Então Josué chama o povo a uma renovação de aliança. E aqui ele pede, então, no verso 14, integridade. O que é uma coisa íntegra, né? Lembra lá do pão integral, arroz integral. Quer dizer, o que é o arroz integral? Do jeito que ele foi pego da natureza, só limpou ele ali, mas ele com casca e tudo. Quer dizer, a gente sabe que muitos alimentos, a casca também tem muita vitamina. Então só limpa ali, tira aquela palha, mas o arroz fica com aquela casquinha em volta. Então ele é incompleto, sem tirar nada. O que é o arroz beneficiado já? Ele já tira a casca, já passa por um processo de limpeza para tirar qualquer sujeirinha, já lava ele e tal, né? Seja qual for o alimento, já passa por um processo para ele ficar mais bonitinho, para ele ficar mais apresentável. Então já foi beneficiado, já tirou alguma coisa. Igual o leite sai da vaca lá, né? Acabou de ser retirado do animal, é um leite integral, quer dizer, um leite, né, totalmente. Aí você começa
a beneficiar ele, você começa a acrescentar água, tal, já modificou, já não está mais in natura, já não é mais integral. Então, o que é você manter a integridade? Quer dizer, é o que está escrito lá em Mateus 22, 37 e 39, nos 2 mandamentos que Jesus resumiu os 10 em 2. Né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus, primeiro mandamento, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, né? Todo entendimento. Então, e a próximo a ti mesmo. Então, a integridade significa que todo o meu ser, eu sirvo a Deus de todo o coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o entendimento. Quer dizer, ele fala de um ser, todo o meu ser, corpo, alma e espírito, quer dizer, intelecto, emoções, né? O meu corpo também, nós entendemos que ele deve glorificar a Deus. Todo o meu ser, ele deve servir e honrar o Senhor. Eu não posso estar na igreja com o meu corpo físico, mas minha mente está pensando em outras coisas, com outros interesses. Eu estou servindo a Deus, mas meu coração mesmo está corrompido. Eu tenho desejos ainda da carne, eu estou me inclinando ao pecado. Né? Então, integridade, todo o meu ser, com toda a minha alma, toda a minha força, eu sirvo e honro a Deus. A minha boca honra a Deus, meus ouvidos eu não empresto para o diabo, honra a Deus, meus olhos eu desvio do caminho mau, honra a Deus, a minha mente não permite que ela fique com pensamentos impuros, ela honra a Deus, o meu corpo eu não me empresto para o diabo, para a sensualidade, ele honra a Deus. Então, de todo o meu ser, eu uso a minha vida para glorificar ao Senhor. E com fidelidade, né? Um dos atributos de Deus ele é fiel. Lá no Salmo 117, verso 1, 2, ele diz que a fidelidade do Senhor subsiste para sempre, né? E a sua misericórdia para sempre. Então, é uma das características dos atributos de Deus. Quer dizer, Deus, ele é amor, Deus é misericórdia e Deus é fiel, né? Ele é fiel. A palavra do Senhor nos demonstra que... E o que é fidelidade? É ser honesto, é ser... cumprir o que se fala. Não tem aquela questão antigamente que aquele homem fala assim, um homem de honra é aquele que ele honra a sua palavra, quer dizer, ele não fala uma coisa e faz outra. Então Deus, ele é fiel, tem a ver com a verdade, né? Fidelidade é o quê? Eu falo uma coisa e eu vou agir de como eu falei. Então, tem a ver com eu sou verdadeiro, eu sou honesto, eu cumpro minha palavra. Então, amados, nosso Deus é um Deus que é fiel, não é? Ele não fala uma coisa e faz outra, como aqueles imperadores, né? Gregos, romanos também, aquele ditado, né? Faz o que eu faço, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Quer dizer, você faz o que eu mando, o que eu mandar você tem que fazer. Mas não importa o que eu faço, eu posso fazer até outra coisa, mas não interessa, eu sou o rei. Então isso não serve para nós. Eu falar uma coisa, que eu sirvo a Deus, que eu honro a Deus, que eu amo a Deus, eu carrego a Bíblia embaixo do braço, eu sou da igreja e tal, mas as minhas ações não condizem com isso. Então isso não serve. Josué está dizendo, vocês têm que ser íntegros e vocês têm que ser fiéis. Vocês falam que querem servir a Deus, mas estão cheios de idolatria, estão casando com mulheres estrangeiras, estão com costumes impuros, contrários à palavra de Deus. Que fidelidade é essa? Então, fidelidade significa ser verdadeiro, ser honesto, cumprir a sua palavra. No caso aqui, cumprir a palavra de Deus. Né? E cumprir a sua palavra no sentido de você diz que é fiel a Deus, então proceda como você está falando, obedeça a palavra de Deus. E não era isso que estava acontecendo. Josué agora tem a terra prometida, ele está conquistando a terra, Deus é fiel em todos os momentos com Josué, Deus é com Josué, mas o povo está vacilando, o povo está brincando, o povo está, vamos supor, a gente aqui já está na terra, beleza, agora vamos folgar um pouco, não precisa ser tão assim rígido, e começam a cometer pecados, falhas.
E Josué chama a atenção do povo, e Josué diz, não é assim, irmãos, se vocês não forem fiéis, Deus não vai poder dar vitória a vocês, Deus vai se afastar de vocês, como está lá no verso 19, né? Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto Deus é Deus santo, Deus zeloso, não perdoará a vossa transgressão e os vossos pecados. E então Josué chama a atenção do povo, e Josué dá o exemplo, ele fala, não sei vocês, olha o que ele diz aqui, era tão séria a situação, que no verso 15, Josué diz assim, porém se vos parecer mal servir ao Senhor, quer dizer, se vocês acham que é muito difícil servir a Deus, não é isso que vocês querem, escolhei hoje a quem se vais, quer dizer, toma uma decisão. A mesma coisa que Elias, lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 21, ele fala, até quando cocheareis entre os dois senhores? Ou é Baal ou o Senhor. Então, se é Baal, servia a Baal, então. Se é Deus, servia ao Senhor. Mas não podereis ficar com o coração dividido. E Josué está passando a mesma situação. Ele está vendo Deus cumprindo as promessas, a terra está sendo entregue, Deus está dando vitória, Deus está sendo fiel, mas o povo brincando com as coisas sérias do Senhor. E o tempo todo Josué tem que ficar chamando a atenção do povo, chamando o povo ao conserto. E agora Josué chega a uma situação que ele diz, chega gente, decidam o que vocês querem. E aí Josué diz, olha, escolher a quem se vais, aos deuses a quem se viram vossos pais que estavam lá além do Eufrates, quer dizer, a idolatria que havia lá desde os deuses, quando Abraão saiu lá dos caldeus e serviu outros deuses, e Abraão decidiu servir a Deus, aos deuses dos amorreus, quer dizer, ali, que são próximos ali a Israel, aí a terra de Canaã, ao povo dessa terra, ou servir ao Senhor. E aí ele encerra dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Me chama a atenção isso, irmãos. Olha que Josué decide. Josué fala, ele diz, eu e a minha família decidimos honrar com integridade e fidelidade ao Senhor. Essa é a minha decisão. Agora, e vocês? E a casa de vocês? Então você vê como é importante família, casa, não é? A própria igreja ela é formada por várias famílias e é importante que uma igreja é íntegra e é fiel quando cada família é fiel. Então, amados, aqui Josué diz, eu e minha casa vão servir ao Senhor. O que ele quer dizer em outras palavras? Eu sei da minha casa, agora vocês. Eu tomei minha decisão. Na minha casa não entra coisa corrupta, na minha casa não tem idolatria. Agora, e vocês? O que vocês decidem? Então, mas nesse tempo de pandemia, de coronavírus e essa coisa toda, de quarentena, Deus está fazendo a mesma pergunta para nós. Josué está conquistando a terra prometida e ele está sendo fiel e está pedindo a fidelidade do seu povo e a renovação da aliança. Aí no final você vê que o povo acorda e diz, não, nós vamos servir ao Senhor. E aí Josué diz, então joga fora os deuses estranhos. Deita fora os deuses estranhos. E o povo diz, nós vamos jogar fora os deuses estranhos. Sejam fiéis, nós vamos ser fiéis. E aí ele diz, então, que seja testemunha entre mim e vocês. Aí ele fala no verso 23, agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração, Deus de Israel. E disse o povo a Josué, assim nós o faremos, e serviremos ao Senhor. E assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo, e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Então, ali ele faz uma renovação da aliança, ele chama o povo a renovar os votos de fidelidade, de aliança, de honrar a Deus e servir a sua palavra. Não é? Logo depois, no capítulo 29, verso 29, não é? Josué já falece com a idade de 110 anos. Então Josué, antes de falecer, ele deixa essa ordenança do povo e faz um momento, e ali no verso 26 ele faz uma pedra de testemunho, ele faz um altar ali, e ali ele consagra, né? Fazendo como se fosse um marco daquela decisão, que o povo decide honrar a Deus e servir a Deus. Então Josué está no final aqui do seu ministério e da sua vida. Ele faz um voto de renovação. Irmãos, olha o que nós estamos vivendo. O nosso bispo nos chamou para um ministro de uma nova aliança, os pastores. E ele colocou o ano do pacto, da aliança. Amado, e olha o que aconteceu. Agora somos acometidos por esse vírus e esse transtorno mundial que parou tudo, mas não vai parar a nossa fé. Então, irmãos, e o que está acontecendo? Nós,
Assim como Josué ele tinha a incumbência de levar o povo até a Terra Prometida, nós estamos indo para o céu, nossa pátria é celestial. Mas para chegar ao céu, nós também precisamos ser fiéis, íntegros, não é? E tomarmos uma decisão a quem nós servimos. É ao Senhor mesmo a quem nós servimos, ou deuses dessa terra, a sensualidade, a avareza, o orgulho, o Deus da vaidade, o dinheiro, os deuses desse mundo, né? Idolatria, feitiçaria e tal. Então, às vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, mas às vezes estamos nos dobrando diante de deuses estranhos, sensualidade, estamos na televisão vendo coisas que não devem, né? Nossa boca às vezes não está vigiando. Então, irmãos, não é? A quem se vais? Essa é a pergunta que o Senhor faz. Deus está permitindo isso tudo para provar a igreja também. O mundo está sendo julgado, para acordar, quem sabe muitos ainda voltarem para Jesus, desviados, se arrependerem. Mas e nós, povo de Deus? Deus também está perguntando. Eu tenho uma terra prometida, eu tenho uma terra que manda leite e mel, eu tenho um céu maravilhoso. Agora Ele está permitindo para provar a mim e a você também. Então, amados, a quem se vais? Essa é a pergunta do Senhor. Porque a gente não está podendo ir na igreja, eu vou deixar de servir a Deus, eu vou deixar de honrar o Senhor, eu vou me afastar do Senhor, eu vou me esfriar? Então, mantenha-se firme, decida, né, como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E se essa é a sua resposta para Deus como povo aqui, então eu queria dar 4 conselhos para você. Primeiro, seja portador seja um porta-voz, melhor dizendo, de boas novas. Seja um porta-voz de boas novas e não empreste sua boca para espalhar derrota e pavor. Lembra quando os espias foram com Moisés até a Terra Prometida? 10 vieram murmurando, só 2, Josué e Caleb, falaram: a terra é boa. Então, seja um porta-voz de boas novas e não empreste sua boca para trazer mais pavor e temor ao povo. Poste versículos, oração, coisa boa, cuidado que você está postando na internet, não apavore mais o povo, seja um portador de boas novas. Segundo, seja um adorador e não um murmurador. Lembra quando Mical sai, Deus concede a Davi que ele traga de volta no seu reino a Arca da Aliança, e Davi vem dançando e adorando a Deus com alegria. O que Mical faz? Que coisa, um rei pulando descalço aí, dançando, que coisa vergonhosa. E Davi estava lá adorando a Deus com alegria por receber a Arca da Aliança de volta. E Mical estava mais preocupada com o rei, com a postura. O que vão dizer do rei? Outro exemplo, Miriam, o povo atravessa o Mar Vermelho, Miriam vem dançando, celebrando, adorando, né? Então Miriam estava feliz, expressando sua gratidão a Deus. E o povo que saiu do Egito, né, mesmo vendo as 10 maravilhas, as 10 pragas, o Mar Vermelho se abrir, murmurou 40 anos e pereceu no deserto. Então seja um adorador e não um murmurador. Encha a tua casa de adoração, glorifique a Deus. Terceiro conselho, se você quer realmente que você e sua casa sirva ao Senhor, seja disposto para servir e não para dar mais trabalho. Tem gente que às vezes, ao invés de ajudar, ainda atrapalha. Então, amados, tem gente aí da nossa igreja que teve a ideia de fazer máscara, está servindo, está costurando. Se você pode nos ajudar, se você sabe costurar, procure o Bruno, procure a Gabi, a irmã Cristina, e diz: eu tenho máquina em casa, como é que eu faço lá? E vem nos ajudar. Precisamos de doação de alimentos, estamos atendendo famílias. Se você pode comprar pano, procure o Bruno lá e compre pano e ajude lá, né? Conforte pessoas que estão passando dificuldade, estão com medo nesse momento. E por fim, seja fiel a Deus e não esmoreça na fé. Coloca a tua casa em ordem. Se há alguma coisa errada na tua casa, conserte, porque Jesus está voltando e nós não vamos entrar no céu de qualquer maneira, ok? Então seja portador de boas novas, seja um adorador, seja disposto a servir e seja fiel. Coloque a tua casa em ordem, porque Jesus está voltando. Amém? Que Deus te abençoe. Quero orar por você, que tenha um dia abençoado, um fim de semana de vitória para todos nós. Pai, obrigado por essa manhã,
por essa devocional, que a Tua palavra venha ministrar o coração de cada um. Eu decidi, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E que o nosso povo, Pai, todo o povo da Igreja Tua Boa Sorte também, cada lar, cada família possa decidir, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que sejamos portadores de boas novas, que sejamos adoradores, que estejamos dispostos nesse tempo a não ficar parados, mas servir de alguma forma, e que estejamos dispostos, meu Pai, a também estar sendo fiel, colocando nossa casa em ordem, Pai. É tempo de se consertar e corrigir, Senhor. Se há alguma coisa errada, nos ajuda para que possamos realmente, Pai, entrar na terra prometida e sermos, ó Pai, vivemos eternamente com o Senhor. Obrigado por essa manhã, que essa palavra venha confortar cada coração e nos ajudar a continuar firmes no Senhor. Pai, que todos nós possamos dizer, eu e em minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus te abençoe, graça e paz a todos.